princesas, tudo bom com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no YouTube! E no vídeo de hoje eu vim trazer um passo a passo de uma maquiagem que bombou no Instagram. Essa bombou no Instagram, que é o tal do Fox Eyes, o olhar de raposa. Eu trouxe essa maquiagem porque eu tinha que reproduzir. É uma maquiagem chiquérrima. O resultado fica chique, menina. Chique. Nada mais é do que um olho, um delineado esfumado com acabamento recortado no canto externo e com acabamento mais agateado no canto interno, que dá esse olhar sexy de raposa sedutora. Eu espero muito que vocês gostem. Vamos ao passo a passo, mas antes tu vai se inscrever nesse canal para não perder nenhum vídeo. Tu se inscreveu? Agora sim, vamos pro passo a passo. Inicio essa maquiagem aplicando essa sombra marrom bem clarinha. Essa cor vai fazer a transição do esfumado para o tom de pele. Com um pincel de esfumar grande, eu primeiro deposito a sombra para conseguir entregar bastante pigmentação. Como o Fox Eyes é um delineado esfumado, eu aplico na diagonal e depois alongo a sombra seguindo a direção do final da sobrancelha. Esse primeiro marrom eu vou alongar passando do limite da sobrancelha. Conforme eu vou me aproximando das têmporas, eu diminuo a intensidade de pigmentação dessa cor e a pressão que eu coloco na mão enquanto estou aplicando com o pincel, para deixar o efeito esfumado como se estivesse desaparecendo na pele. Essa cor é uma sombra de base para o restante do nosso esfumado, e eu vou voltar a esfumar com ela para dar acabamento durante toda a construção da maquiagem. Para evitar que o corretivo aplicado na pálpebra acumule, eu aplico uma sombra super clarinha, que pode ser substituída por um pó compacto da cor da pele da modelo, ou um pó compacto translúcido, ou a cor de sombra de sua preferência. Eu optei por uma sombra opaca, mas pode ser uma sombra cintilante também. Quero somente matificar, porque facilita o degradê entre as cores que eu vou esfumar na pálpebra. Como eu comentei, eu quero trabalhar somente com sombras opacas, então escolhi uma sombra branca opaca para aplicar no cantinho interno dos olhos para iluminar. Vou usar um pouco de brilho só abaixo da sobrancelha para iluminar. Eu escolhi o iluminador em pó da Florença e apliquei bem intensificado no ponto alto, espalhando para as laterais. Uso um pincel de sombra bem pequenininho para aplicar em uma região pequena. Esse iluminador é lindíssimo e eu admito que eu não consigo criar um look totalmente opaco. Mas o brilho fica tão lindo, né? Para começar a escurecer rente aos cílios, eu vou aplicar a sombra marrom médio. Aplico seguindo o mesmo sentido da sombra marrom clarinha, mas um tom precisa se encaixar dentro do outro para criar um degradê. Então, eu escolho um pincel de esfumar menor do que o pincel que eu usei anteriormente. O segredo é o mesmo, pigmentar a primeira cor e depois esfumar as bordinhas. Toda essa maquiagem é alongada, então eu levo essa sombra de forma esfumada também para as têmporas. Para o alongado, quando eu chego no final do olho, eu subo a sombra, levando a sombra para cima em direção ao final da sobrancelha, levantando mais o olhar.
Agora, com o pincel de esfumar grande da sombra marrom clarinha, eu esfumo as bordinhas desse marrom médio. Lembra que a intenção é formar um degradê entre as cores, então agora eu vou esfumando e, se precisar, também adiciono um pouquinho de cor da sombra marrom mais clarinha. Aproveito para dar acabamento também no alongado, esfumando essa sombra e deixando o acabamento bem bonito. Vou intensificar mais as cores, então eu escolho outro pincel com as cerdas mais curtas para aplicar um marrom escuro que vai fazer a transição para a sombra preta. Quanto mais escuro for a cor anterior ao preto, mais fácil de esfumar as marcações. Concentro a pigmentação rente aos cílios, também seguindo o formato diagonal, cuidando para não cobrir a sombra marrom média. E também vou alongar para criar o degradê. Percebam como essa sombra começa a dar mais definição para a maquiagem. O acabamento é o segredo da maquiagem, então eu vou voltar primeiro com a sombra marrom média e o pincel para esfumar médio. Se precisar, eu aplico um pouco mais de sombra para tirar as marcações. E também vou aplicar a sombra marrom clara nas têmporas, encontrando com o contorno da pele e a raiz do cabelo. Usei um pincel bem fofinho, eu adoro esse efeito onde você não consegue definir onde a sombra termina. Eu vou usar o BT Velvet Black para delinear. Como essa técnica é um delineado esfumado, escolhi o BT Velvet porque é mais fácil de esfumar e não seca tão rápido, mas pode ser feito com delineador em gel também. Vou aplicar esfumando com pincel lápis e como se estivesse delineando um gatinho. Deixo o preto super pigmentado na raiz dos cílios e esfumo as extremidades. Peço para a modelo olhar para cima e puxo o delineado desde rente aos cílios inferiores, fazendo uma conexão. Preto é uma cor muito perigosa e pode tomar conta de tudo, então pego sempre pouco produto no pincel e vou construindo a cor.
Como já deixei o acabamento do delineado com as bordinhas esfumadas, com um pincel pequeno de esfumar, as cerdas desse pincel são compridas, mas ele tem menos quantidade de cerdas que pega uma região um pouco mais precisa. Junto com a sombra marrom médio, eu vou dar acabamento na transição do preto para o marrom. O segredo das cores não ficarem marcadas é sempre voltar e pigmentar as cores anteriores. Acabamento e transição das cores dispõe de tempo e paciência. Essa técnica tem um acabamento recortado no canto externo. Vou usar para fazer o recorte um pincel fininho de corretivo. Para dar certo o recorte, o corretivo precisa ser bem pigmentado. Apliquei depositando o corretivo e é importante não arrastar o pincel contra a pele, porque pode abrir buraco na base. E o recorte ele é feito rente aos cílios inferiores, seguindo o mesmo formato alongado da sombra em direção à sobrancelha. Depois vou dando acabamento com a esponjinha, esfumando o corretivo com a base. Na esponjinha também tem um pouco de corretivo para ir adicionando cobertura. O maior cuidado é deixar os dois recortes na mesma altura, mantendo a simetria da maquiagem. Precisamos selar esse corretivo, então eu uso um pó compacto. Usei o Mineralize Skin Finish da MAC, que é perfeito para essa região dos olhos. Apliquei com a esponja para concentrar mais produto e enquanto eu faço abaixo dos olhos, esse pó fica descansando na pele. Além do recorte, essa técnica tem outra característica que é o delineado no cantinho interno com uma pontinha fininha em direção ao nariz. Então, para facilitar, eu vou usar agora o delineador em gel e um pincel com a pontinha super fininha. A simetria aqui também é importante, porque um olho pode ficar mais para baixo e outro mais para cima, então tem que prestar bem atenção. Para facilitar, com os olhos abertos da modelo, eu primeiro puxo um risquinho seguindo o cantinho interno como base. Depois, com os olhos fechados, faço um delineado rente aos cílios superiores. Não aplico o delineador em todo o contorno do olho, só ali no comecinho. E quando eu encontro com o BT Velvet que eu apliquei como delineado esfumado, fica fácil de terminar o delineador em gel sem ficar marcado. Com a modelo olhando para cima novamente, eu faço o delineado na linha d'água, conectando com o risquinho da parte superior. Porém, também não faço no olho todo, ele termina logo ali no comecinho e vai morrendo ali na linha d'água. Antes que o delineador seque com o pincel lápis, eu esfumo para dar o acabamento e agora recrio o esfumado com as cores da pálpebra móvel, da mais escura para mais clarinha, rente à linha d'água. Primeiro aplico no início, sobre o delineador, a sombra marrom escura e esfumo com o pincel. Na sequência, venho com a sombra marrom médio até a metade dos olhos. Repito o mesmo passo a passo no outro olho, primeiro o delineador superior e depois o início da linha d'água. Minha bateria estava acabando, então eu aproveitei para dar acabamento com a câmera desligada e aplicar os cílios postiços. Agora, para terminar o esfumado rente aos cílios inferiores, eu esfumo do meio dos olhos para o final
com a sombra marrom clarinha. E conforme essa sombra vai chegando no final ali dos olhos, encontrando com o recorte, eu vou esfumando como se ela estivesse desaparecendo. E esse foi o resultado final da maquiagem. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se você veio através de outra rede social como o Instagram, não esquece de se inscrever aqui embaixo para receber as notificações de vídeos novos. E não esquece do meu like para me ajudar na divulgação do vídeo. Super beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus.